perguntou. Não muito. Eu só adicionei 3 palavras, o publicitário respondeu. 3 palavras fizeram tanta diferença? 3 palavras que provocam a imaginação fazem. O pedinte insistiu que o jovem rapaz lhe contasse o que havia escrito. Muldoon tomou um gole longo e demorado de seu clarete. Certo? Onde está a comida? Então, o que lhe dizia? O que dizia? A placa. Ah, isso. Capturei seu interesse, não é? Com a minha pequena história. Eu ri. A garçonete chegou equilibrando a comida. O fish and chips estava dourado e crocante. As espetadas vieram com purê e cebola. O toque da comida de bar. Muldoon abriu um guardanapo e prendeu uma ponta em seu colarinho como um babador. Sim, como um babador. A placa, Frank. Ah, isso, dizia. É primavera e sou cego. Ah, inteligente. Isso fez as pessoas pararem e pensarem. Imaginem como seria ser o pedinte, eu disse, e isso capturou alguns corações. Exatamente. E mais, isso capturou carteiras também. Muldoon limpou seus dedos no guardanapo e bebericou seu clarete. Toda a boa comunicação acaba tendo algumas palavras emocionais e cativantes. Elas deveriam apertar 4 botões. Continuou sem pausar. Atenção, interesse, desejo e ação. Uma boa apresentação é como um shish kebab. É um apanhado rápido com um gancho, uma ponta, alguma carne e um som de fritura. Por apresentação, eu quero dizer qualquer coisa que você faça para convencer os outros a realizar uma ação. Ele pegou seu garfo. O gancho chama a atenção deles como uma chamada na televisão. Aqui está seu A. Ele bateu no gancho metálico com seu garfo. Estalo. Atenção. O ponto diz porque eles deveriam estar interessados. O que eles ganham com isso? Esse é o seu I, estalo. De interesse. A carne, ele continuou, é a parte lógica. Os fatos e figuras que dão suporte ao seu ponto e então o fazem ter sentido. O som de fritura é a parte divertida, o emocional, memorável, a parte satisfatória para misturar tudo à razão e à imaginação deles e despertar o desejo. Esse é o D. Ele inclinou-se para a frente e cheirou o kebab. Então voltou para trás. E se a coisa toda parece boa e cheira bem, você arregaça as suas mangas e... estalo, estalo. A é para ação. Agora vamos comer. A receita de um quiche kebab. Um quiche kebab tem só 4 ingredientes. Um gancho, uma ponta, alguma carne e um som de fritura. Um gancho. Alguma coisa que capte a atenção de sua audiência desde o começo. Muldoon tinha uma tendência a ganchos dramáticos, como jogar envelopes no chão, rasgar a contracapa de uma revista e usar a palavra lunático. Mas você pode usar um gancho físico, como uma venda para demonstrar que uma organização está perdida ou fingir que não pode tirar suas mãos dos bolsos por 30 segundos para ilustrar restrições de orçamento. Outra forma cativante de abrir uma conversa é fazer citações provocantes, mencionar uma estatística assombrosa ou citar uma manchete chocante. Uma ponta. Uma única e breve mensagem passada em uma voz positiva. As pessoas que estão à frente hoje são as que... E não, as pessoas que não estão à frente hoje são aquelas que não... A ponta deve passar por tudo, porque toda a sua apresentação deve provar o seu ponto. Tenha certeza de que sua apresentação responde às 3 perguntas. E daí? Quem se importa? E o que eu ganho com isso? 3 pedaços de carne e um som de fritura. Nesse contexto, os pedaços de carne são os dados concretos que seus ouvintes precisam saber para estarem aptos a tomar uma decisão. Custos, condições de mercado, concorrência, ritmo dos negócios, suporte, vendas ou o que for pertinente para decidir seguir adiante. Foque em 3 pontos-chave. O som de fritura pode ser um suporte, um guarda-chuva, uma capa, um taco de golfe. Uma intenção, uma anedota.
Mas evite piadas, porque, a menos que todos as entendam, você vai acabar dividindo a audiência. Ou um envolvimento da audiência. Perguntar se alguém se lembra ou já esqueceu de uma palavra ou número, ou qualquer coisa que faça com que um ou todos digam alguma coisa. Muldoon se apoiava em encenações teatrais para transmitir fervor. Ele congelava em seu caminho por um segundo e segurava sua respiração. Seus movimentos eram precisos e fazia muito contato visual com sua plateia. No final, reafirme seu ponto. Você pode sempre se apoiar em encerramentos testados e aprovados, como a moral da história é: encerre com algo que requeira a participação da audiência e uma chamada à ação. Deixe seus ouvintes com um passo concreto que precisam para fazer isso se realizar. Peça para que deixem uma mensagem escrita de uma frase-chave ou lhes dê um saquinho de chá e solicite que revisem o material enquanto tomam um chá mais tarde. Qualquer coisa que faça com que realizem algum tipo de ação. Aicolas. A expressão aicola foi mantida em inglês e é formada pelas iniciais da expressão It's kind of like a. Nós mastigamos satisfeitos em silêncio por alguns minutos. Então Muldoon limpou sua boca, tomou um gole de água e falou: aliás, isso é uma aicola. Eu balancei a cabeça. Eu não tinha ideia do que ele estava falando, mas sabia que ia me explicar. Então fiquei quieto. Eu lhe falei antes que uma boa apresentação é como um quiche kebab, mas um quiche kebab é só uma das 3 técnicas para fazer com que as pessoas ajam conforme suas ideias. Na verdade, quando eu digo uma boa apresentação é como um quiche kebab, estava usando uma segunda técnica. Eu a chamo de aicola. Aicola é um acrônimo composto de letras iniciais das palavras. É mais ou menos como uma. Precisa de um exemplo? Que tal nosso sistema de monitoramento é mais ou menos como uma palmeira? Ele nos deixa. Ou Marta lida com trânsito mais ou menos como um cutelo lida com carne. É uma maneira de representar um conceito complicado com uma simples imagem. Uma imagem de um quiche kebab é muito mais fácil de ser lembrada do que uma série de páginas com informações. Lembre-se, Nico, fatos e números passam rápido, mas uma imagem ou uma história duram para sempre. Como hoje, respondi, quando você disse a revista Woman é mais ou menos como o mercado de Covent Garden, colorida, fresca, viva. Você tem que usar a sua imaginação para capturar a imaginação deles. Ocorreu-me que se eu tivesse que usar aicola para definir Muldoon, eu o classificaria mais ou menos como uma árvore de Natal. Claro, brilhante, reconfortante e cheio de surpresas. Aicolas em ação. Um dos meus clientes direcionou seus engenheiros de TI e vendas para evangelizar o novo sistema de processamento deles, em todas as oportunidades. O problema era que ninguém conseguia explicar os benefícios do novo sistema em termos simples. Claro que, se oferecidos 10 minutos, cada um podia descrever como o sistema funcionava e bombardeá-lo com jargões, mas ninguém, nem mesmo o presidente da empresa, conseguia colocar isso em linguagem evangelizável. Para resolver o problema, nós aplicamos a técnica aicola de Muldoon ao sistema e no fim do dia tínhamos concordado com essa descrição do software GX2, nome fictício. É mais ou menos como viajar com seu cliente em um navio com fundo de vidro. Vocês podem ver o que está acontecendo com o sistema ao mesmo tempo. Outro cliente, um grande escritório de arquitetura, estava tendo problemas com uma desconexão entre arquitetos e administradores da empresa. Eles estavam tendo problemas em colaborar, porque muitos arquitetos viam os administradores como um incômodo, e os administradores, por outro lado, viam os arquitetos como não são cooperativos. Nós aplicamos a técnica aicola ao dilema deles e chegamos à seguinte analogia. ArcTech, nome fictício, é mais ou menos como uma galeria de arte. Os administradores se certificam de que a galeria abra no horário, trabalhe sem problemas e pague suas contas.
Os arquitetos são os ótimos artistas que todos vêm ver. A iCola dão às pessoas um simples e evocativo ponto de entrada para um conceito complicado. Nem todas as frases iCola são no formato, é mais ou menos como. Quando lhe pediram que explicasse o déficit comercial, Warren Buffett disse: "Nosso país vem se comportando como uma família rica, com uma imensa fazenda. Para consumir 4% a mais do que eles produzem, esse é o déficit comercial, nós temos, dia após dia, vendido pedaços da fazenda e aumentado a hipoteca do que ainda temos." Brilhante! Ele explicou um conteúdo complexo, de uma forma que uma criança de 10 anos poderia entender. Adotar uma iCola faz com que conceitos explicados soem simples, interessantes e memoráveis. Elas são excelentes para resolver problemas, criar ideias, convencer, motivar, ensinar e gerar um entendimento de personalidade e relacionamentos. Deveria demorar entre 3 e 30 segundos para passar uma iCola. Vamos dar uma olhada nesse simples mecanismo em ação. Há algum tempo, me pediram para dar uma palestra magna numa empresa para ajudar a lançar um novo sistema de software. Eu marquei um telefonema informativo para me atualizar. Depois de 10 minutos, o planejador da reunião se deu conta de que, independentemente de deixar todos avisados de que um novo sistema iria ser implantado, ele não tinha realmente um tema para o lançamento. "Tudo bem", disse. "Vamos tentar uma coisa. Eu quero que você diga a primeira coisa que lhe vem à cabeça para completar a frase que eu vou falar. Eu não me importo com o que seja, mas tem de ser a primeira coisa. Pronto?" "Sim." "O novo sistema é mais ou menos como um..." Houve uma pausa curta do outro lado da linha, então. "Eu não sei de onde veio isso, mas a primeira coisa que eu vi foi um trem." "Ótimo", eu disse. "Fale-me sobre o trem." "Estava indo para a direção errada, já fazia um tempo." "O que mais?" "Nós conseguimos pará-lo e virá-lo. Agora sabemos onde os controles estão e o trem está no caminho certo." Ele estava no ritmo. "Nós estamos prontos para colocar todos a bordo e lhes mostrar onde sentar. Então, levá-los para a direção correta." "Excelente", eu disse. "Como você se sentiria em usar um todos a bordo como tema para a reunião?" Era uma frase simples, mas boa o suficiente para deixar todos pensando da mesma forma. Exercício. Flutue como uma borboleta. Ferroe como uma abelha. Em 1964, Muhammad Ali, então Cassius Clay, chamou a atenção do mundo de boxe quando se referiu ao campeão peso pesado Sonny Liston como um urso grande e feio, e declarou que ele mesmo iria flutuar como uma borboleta e ferroar como uma abelha. Suas palavras evocativas são um bom exemplo de analogia e metáfora. Uma analogia é uma maneira de comparar uma coisa a outra por meio do uso da palavra como e da expressão tão quanto. Falar com a expedição é como falar com uma parede. A recepcionista é tão legal quanto um pepino. São duas analogias. A metáfora é quase a mesma coisa, exceto que não se usa como ou tão quanto para fazer a comparação. Nós somos um forte rio criando nosso próprio caminho. É uma metáfora, assim como quem está na chuva é para se molhar. Por uma questão de simplicidade, Muldoon aglomerava analogias e metáforas e as chamava de iCola. Uma vez que você entende isso, pode omitir o "é mais ou menos como uma", se quiser. iCola é apenas um mecanismo para ajudá-lo a entender. Analogias. Exemplos. Minha conta corrente é mais ou menos como uma cova sem fundo. Esses controladores de voo são tão desleixados quanto uma linguiça crua. Esse ar-condicionado soa como se alguém estivesse cortando madeira em um submarino. Sua vez. Complete a frase. Eu faço cold calls como um... Meu escritório é tão quanto uma... Metáforas. Exemplos. Vá até lá e bote para quebrar. Meu escritório é uma cova de leões.
Esses novos estagiários estão pondo as mãos na massa. Sua vez. Complete a frase. Meu chefe é um quando está nervoso. O sol quente era um na minha pele. Sentenças metafóricas. Exemplos. Primeiro passo. Selecione um substantivo, uma pessoa, um lugar ou coisa. Por exemplo, um carro. Segundo passo. Encontre um substantivo diferente para comparar com isso. Vamos usar uma carruagem neste exemplo. Terceiro passo. Use os dois substantivos em uma frase. Meu carro é uma carruagem na minha mão. Agora é a sua vez. Primeiro passo. Escolha um substantivo. Segundo passo. Comparado a. Terceiro passo. A sentença. Em um workshop para planejadores financeiros, eu pedi aos participantes que escrevessem a primeira coisa que lhes viesse à cabeça para completar a frase. Eu sou como um... A ideia era mostrar como eles podiam invocar memoráveis e vívidas imagens facilmente. Eu lhes pedi que selecionassem qualquer coisa que lhes viesse à mente. Uma águia, uma cenoura, um tanque Sherman, não importava. Normalmente, a primeira coisa que vem à sua cabeça é a melhor, porque vem da criança interior criativa. Uma vez que a força da criatividade interior é acordada, é mais fácil de ter ideias com imagens no futuro. Em seguida, os participantes foram direcionados a usar 2 minutos para desenvolver a comparação. Foi pedido para que eles escrevessem o que lhes viesse à mente. Os participantes ficavam surpreendidos e satisfeitos com os resultados. Uma mulher disse: Eu não tenho ideia de onde isso veio. Escrevi que sou como um cubo mágico. Pegando suas notas, ela leu: Eu sou um enigma para alguns, mas fácil de resolver quando você sabe como. Sou colorida e tenho diferentes lados para minha personalidade. Um homem falou em seguida: Eu sou como um oceano, ele sorriu. Sou forte e profundo. Posso ser selvagem ou calmo. Posso levantar as pessoas e levá-las a outros lados. Em seguida, outra mulher levantou sua voz. Eu sou como uma flor, ela disse. Que tipo de flor? Perguntei. Qualquer uma, ela respondeu. Não é uma imagem boa o suficiente, pensei. Por que não? Porque eu não podia visualizar a flor em minha cabeça. Eu podia imaginar o cubo mágico e o oceano, mas a imagem dela não era específica o bastante. Para uma iCola funcionar, a outra pessoa tem de estar apta a ver a mesma imagem que quem fala está visualizando. Nesse caso, ela poderia estar pensando em uma rosa e eu poderia ter criado a imagem de um girassol. Exercício. iColas pessoais. Invoque a imagem de uma coisa que melhor o representa e os seguintes aspectos da sua vida pessoal, como as pessoas no workshop para planejadores financeiros fizeram. Isso vai fazê-lo criar o hábito de incorporar iColas nas suas conversas diárias e revelar o lado criativo que está sempre à espreita abaixo da superfície de sua mente. Complete. Eu sou como um... Por quê? Meu melhor amigo é como um... Por quê? Meu trabalho é como um... Por quê? Uma imagem vale mais do que 1000 palavras. Recentemente conheci Najiba, na sala verde do The Early Show em Nova York. O programa estava fazendo um quadro sobre como ser bem-sucedido em entrevistas de emprego e havia recrutado telespectadores que precisavam de ajuda. Nos 10 meses anteriores ao programa, Najiba, uma especialista em contas a receber desempregada, havia enviado 329 currículos e participado de 64 entrevistas sem receber uma única proposta de emprego. Eu conversei com ela sobre o modo como se apresentava e sugeri que ela criasse uma iCola pessoal para destacar o que tinha a oferecer aos seus empregadores em potencial. Na entrevista número 65, juntamente com todas as habilidades descritas no seu extenso currículo, ela disse: Eu sou como um pitbull, vigilante, leal e protetora.
ela conseguiu um emprego. Talvez tenha sido apenas sorte, mas talvez a oferta tenha sido porque Najiba criou uma imagem positiva e incontestável na cabeça do entrevistador. História contada. Histórias são para o coração humano, o que o alimento é para o corpo. Anunciantes as lustram, publicitários as espalham, advogados as distorcem e religiões as exaltam. Nós as vemos desenvolver nas telas, nos livros e, quando não conseguimos achar uma que seja conveniente, nós a inventamos. E não é de se espantar. Nós somos naturalmente contadores de histórias. A habilidade está em nossos genes. Aprendemos o básico de contar histórias assim que aprendemos a falar. Quando chegamos aos 5 anos, contamos histórias para manipular, persuadir e conseguir o que desejamos. Mas para a maior parte das pessoas, contar histórias acaba aí. Nós ainda contamos, mas sem a estrutura para causar impacto em outras pessoas. Quem entre nós não gosta de ouvir uma boa história? Mas histórias serviram de pivô nas vidas e carreiras de fazedores e encorajadores. O que você acha que Winston Churchill e John Lennon têm em comum? Ou Abraham Lincoln e Martin Luther King Jr.? Sem mencionar Jesus, Buda e Maomé. Eles todos contaram histórias para chamar a atenção, capturar interesse, despertar desejo e mover os seus ouvintes a tomarem uma ação. Mas eles nunca, jamais usaram a história para vender diretamente. Se você provar o seu ponto e atingir os corações e mentes dos seus ouvintes, as vendas tomam conta de si mesmas. Vamos dizer que você está introduzindo um novo serviço, um que acredita que a equipe de vendas vai achar heterodoxo, mas você acha que é visionário e tem potencial. Pode evocar a história de Aristóteles para fazer a sua argumentação. Quando Aristóteles disse que o mundo era redondo, todos disseram que ele estava maluco. Ou você poderia citar Aristóteles para introduzir o desafio ao status quo, quebrando barreiras e tendo visão. Onde a raça humana estaria hoje se aqueles como Cristóvão Colombo, os irmãos Wright ou os astronautas não tivessem perseguido seus sonhos? Essas histórias podem introduzir sua mensagem de liderança, trabalho em equipe ou coragem. Quando Mark Burnett, o produtor de O Aprendiz, disse a seus amigos que faria um programa de televisão a respeito de entrevistas de emprego, disseram que ele estava louco, mas Burnett estava certo de que contar a sua história poderia ser uma maneira de abordar os méritos de determinação, inovação e romper limites. Como contar uma história? Caminho das pedras. Contar uma história é como atravessar um riacho por um caminho de pedras. O riacho é o problema e as pedras são o caminho para a solução. 3 pedras normalmente são suficientes. Você abre a apresentação em uma margem, pisa nas diferentes pedras durante o caminho e termina assim que pisa na margem oposta. No começo, estando na margem do rio, você define a sua história e expõe o seu ponto. É aqui que você introduz o personagem ou os personagens. Quem? O ambiente ou localização. Onde? E o tempo. Quando? Pisando na primeira pedra, você explica o problema, dilema ou dificuldade. Movendo-se para a segunda pedra, no meio da correnteza rápida do riacho, você descreve 1 ou 2 tentativas falhas de resolver o problema antes de saltar para a terceira pedra e revelar a solução. Conforme chega à margem oposta, você passa um fechamento emocional e reafirma o seu ponto. Ao apontar para o futuro, você pode convidar os seus ouvintes a se imaginarem na mesma situação e usarem o que aprenderam com sua história para resolver o problema. Comande os seus ouvintes a visualizar como utilizariam o que eles ouviriam. Apenas imagine. Imagine-se no futuro quando... A próxima vez que você se deparar com... Muitos palestrantes vão fisicamente de pedra em pedra enquanto falam. Eles, na verdade,
visualizam as pedras no chão, ao seu lado ou à sua frente, e então pisam na pedra apropriada conforme chegam naquela parte da história. Esse método é chamado de marcação analógica e ele liga a informação a um lugar específico no palco da mente da audiência. Se o palestrante quer fazer referência a algo da margem inicial ou em alguma das pedras já passadas, volta e fique em pé no lugar imaginário, de forma que a audiência esteja lá com ele e relembre o que disse antes. Para ilustrar o meu ponto, aqui está uma história desenhada da minha própria experiência. Eu a uso para expressar uma das minhas principais crenças. Não há fracasso, somente feedback. Na margem. Eu vivo em uma fazenda em uma parte muito pitoresca do interior do Canadá. Meus vizinhos criam cavalos. Nos finais de semana, quando as pessoas vêm para cá para aproveitar a vista e os sons do interior, param e alimentam os cavalos junto à cerca e tiram fotos. Na primeira pedra. Eles estão me deixando louco, meu vizinho me disse em uma manhã de sábado. Eu não me importo com pessoas parando para tirar foto, mas eles precisam parar de alimentar os cavalos. Elas tentam dar cachorros quentes, hambúrgueres e restos de pizza. Cavalos são vegetarianos, pelo amor de Deus. Eles apenas cheiram e deixam ali mesmo. Segunda-feira eu tenho de recolher todos os restos antes que atraiam moscas, ratos e cachorros. Na segunda pedra, no meio do riacho. Então eu coloquei uma placa com os dizeres: não alimente os cavalos, mas o problema piorou. Eu não estou surpreso, disse. Agora todas as pessoas que nunca tinham pensado em alimentar os cavalos veem a placa e têm a ideia: vamos alimentar os cavalos. Eu pensei que era porque a placa era muito imperativa, então mudei o que estava escrito para por favor, não alimente os cavalos. Mas a situação se tornou ainda pior. É claro, provavelmente as pessoas que passavam ali pensavam: grande ideia, vamos parar e deixar que a vovó e as crianças alimentem os cavalos. Esse homem é educado, ele disse por favor, e não vai se importar. Saltando para a última pedra. Nick, meu vizinho disse, você tem de me ajudar. Eu já tentei de tudo. Eu desisto. Eu rabisquei algumas palavras em um pedaço de papel. Tente colocar isso na sua placa. Eu não ouvi mais até o final do verão. Em uma noite, a caminhonete dele se aproximou da entrada da minha garagem e meu vizinho desceu sorridente. Nick, a sua placa funcionou como mágica. Se você passar por lá, pode ver a placa que diz: nós comemos apenas maçãs e cenouras. Chegando à margem oposta. A única vez que você pode falhar em algo é quando para de processar feedback. Saiba o que quer, faça um plano e tome uma ação. Mas facilite feedback para descobrir como seus esforços vão bem. Seja flexível e mude o que está fazendo até que consiga o que deseja. Olhando para o futuro. Apenas imagine quanto sucesso você pode ter na sua vida quando deixa o feedback guiá-lo. Exercício. Cruzando o riacho. Pontuar a estrutura de uma história pode ser útil para aprimorar as suas próprias. Preencha os seguintes pontos a respeito da história das maçãs e cenouras. Preencha o ponto. Quem? Onde? Quando? O problema. Primeira tentativa. Segunda tentativa. A resolução. Olhando para o futuro, moral da história. Os 10 testes para uma história. Suas histórias devem ser concisas e diretas ao ponto. Não há espaço para divagações e distrações. Cheque as suas histórias a partir dos 10 testes a seguir e aperfeiçoe o seu desempenho. A história levanta as 3 questões fundamentais. E daí, quem se importa? O que eu ganho com isso? Tem um ponto? Lembre-se, sem ponto, sem história.
Qual é o ponto? É diferente? Não é mais uma história de escritório. Faça-a interessante, diferente e até triunfante. É emocional? Ela se contenta com as emoções da audiência? Ela mostra e conta? Além de transmitir uma sequência de eventos, a sua história descreve como as coisas são, soam, cheiram, são sentidas e como são seus gostos? Para o melhor efeito, ela deve transmitir pelo menos algumas informações sensoriais. É curta e simples? Uma criança de 10 anos consegue entendê-la? É divertida? Ela parece ser verdadeira? Você evitou descrições e detalhamentos de pessoas, lugares e coisas? Tirou partes que não afetam diretamente a sua história? Exercício. Hora da história. É hora de contar algumas histórias. Comece decidindo qual é o ponto principal ao qual quer chegar e a mensagem que quer passar para os seus ouvintes. Uma vez que você sabe o ponto, você pode começar a ponderar o seu gancho. O seu gancho é qualquer coisa que desperte o interesse de sua audiência e faça com que ela queira saber o que acontece em seguida. Os melhores ganchos fazem perguntas declaradamente ou por implicação, introduzem o personagem, introduzem o dilema e/ou constroem uma antecipação do que está por vir. As histórias mais comoventes vêm de experiências pessoais porque são reais e você a está contando. Sua audiência terá a vantagem de ler as dicas escondidas na sua linguagem corporal enquanto você conta a história. Encontre alguém com quem você se sinta confortável, sua esposa, um amigo ou membro da família, e conte para ele ou ela histórias sobre os seguintes tópicos. Primeiro, um desafio que você superou no trabalho. Segundo, um sucesso que você teve em casa. Esteja certo de incluir o ponto juntamente com quem, onde, quando e a problemática no início. Coloque as suas tentativas de resolução no meio e ofereça uma solução no final. Então, descubra o que você aprendeu dessa experiência, a moral da história. Grandes comunicadores contam histórias para tornar as coisas mais interessantes e para se conectar e motivar a sua audiência. A imaginação humana não é nada além do que a habilidade única do homem de distorcer informações que chegam por meio dos sentidos. Grandes oradores e comunicadores dependem de sua habilidade de alimentar a imaginação com o que mais gosta: imagens, sons, sentimentos, cheiros e sabores. Contar histórias é especialmente útil para ganhar harmonia com grupos, porque histórias atraem simultaneamente as pessoas visuais, auditivas e sinestésicas. Ademais, histórias fazem o aprendizado mais fácil, rápido e rico, porque a informação é recebida em pacotes e não é necessário um processamento consciente. Enquanto você confia na pessoa que está lhe contando a história e as palavras dela fizerem sentido, essa história vai ser recebida de braços abertos pela sua imaginação. Exercício. A história contada. Prepare uma história relacionada ao seu trabalho, algo que vai inspirar os seus empregados ou equipe. Sinta-se livre para procurar inspirações na internet ou no jornal local para ajudá-lo a pegar o jeito. Uma história sobre um time local de hóquei que ficou preso em um deslizamento de neve por 16 horas, sem comida, foi resgatado bem a tempo de jogar a final do campeonato e jogou por um empate sem reclamar. Pode motivar o seu time no escritório. Use a lista. Os 10 testes para uma história para testar a sua história. Parábolas, fábulas e anedotas são algumas das mais velhas e mais poderosas ferramentas de comunicação e são eficazes em praticamente qualquer situação. Histórias atiçam a imaginação e provocam os sentidos. Todo mundo adora uma boa história. A história contada constrói pontes entre o lado racional da mente humana e o mundo sensorial.
É uma forma de ligar a nossa imaginação interna à realidade externa. Use isso em sua comunicação diária e em seus discursos. Capture a imaginação e faça com que um indivíduo ou um grupo tomem uma ação em 4 passos: atenção, interesse, desejo e ação. Para isso, você pode usar 3 distintas técnicas: Kish Kebab, Aikola e o Caminho das Pedras. Kish Kebab. Um Kish Kebab tem um gancho com o qual você captura a atenção de sua audiência. Uma ponta, que é a sua mensagem principal. Alguma carne, seus dados concretos e um som de fritura, algo divertido que cria envolvimento emocional. Isso é usado para fazer apresentações rápidas, poderosas e memoráveis. Aikola. Uma Aikola, acrônimo em inglês de é mais ou menos como uma, faz conceitos complicados soarem simples, interessantes e memoráveis, utilizando analogias acessíveis e animadas e metáforas. Caminho das Pedras. A técnica do Caminho das Pedras oferece uma estrutura concreta para contar histórias que seguram a audiência. Ela envolve a montagem da cena e do desafio, descrevendo tentativas de resolução do problema e então revelando a solução. Benefícios da história contada. Você pode usar as suas habilidades de história contada de inúmeras maneiras, incluindo sugerir ideias aos funcionários, clientes, colegas de trabalho, acionistas, amigos e familiares. Provocar mudanças no comportamento, hábitos e atitudes. Guiar e motivar indivíduos, grupos e populações. Quebrar barreiras e iniciar transformações. Manter-se no topo da lista das pessoas. Compartilhar seus valores. Fazer conexões emocionais e comunicar-se em um nível pessoal. Dar vida aos seus produtos e serviços. Simplificar conceitos complexos. Incrementar a apresentação de fatos e números. Lembre-se do mais importante. Sem ponto, sem apresentação. 13. O show deve continuar. Alguns anos atrás, eu era o convidado do The Deborah Duncan Show em Houston, Texas. Era um especial de 1 hora intitulado America's Biggest Fear, o maior medo da América, e era sobre falar em público. Os produtores haviam previamente solicitado espectadores que tinham problemas para falar em público, cujos trabalhos exigiam que fizessem apresentações constantemente. Eu supostamente iria ensinar como superar esse medo. 5 pessoas foram escolhidas. 3 delas desistiram no último minuto. No dia anterior ao show, eu tive o prazer de conhecer uma delas, a heróica Teresa. Meu trabalho era guiá-la do pânico para o equilíbrio. Teresa era um amor de pessoa, uma instrutora de primeiros socorros nos seus 30 anos, e o trabalho dela exigia que visitasse organizações e negócios para ensinar as pessoas a salvarem vidas. O único problema é que ela ficava apavorada quando precisava falar com grupos. Algumas horas antes de nos encontrarmos, a emissora havia gravado Teresa fazendo uma apresentação para um grupo de estranhos em uma pequena sala de reunião. A gravação era angustiante de assistir, porque Teresa mostrava todos os sintomas de pânico. Ela não fazia nenhum contato visual, usava um sorriso fixo e sofrido, engasgava e engolia algumas palavras e ficava em pé imóvel sobre, o que era claro, um par de pernas bambas. Finalmente, ela simplesmente parou de falar, vítima do maior pesadelo de todos os palestrantes, o bloqueio mental. Nós revisamos o vídeo juntos e passamos 1 hora estudando sobre o que ela iria falar. Não escrevemos um discurso para ela, apenas criamos uma estrutura para o que ela gostaria de falar. Mas essa não era a parte mais importante da nossa discussão.
Eu usei uma parte significativa do nosso encontro apresentando a Teresa alguns exercícios que poderiam ajudar a liberar sua palestrante em potencial. Como você pode ganhar a vida com isso? Ela me perguntou. Simples, eu me preocupo muito com o meu tema. Você não consegue convencer se não se importa. Sou apaixonado pelo meu tópico e nunca deixo meus nervos atrapalharem. Eu preciso achar um jeito de fazer Teresa se preocupar intensamente com seu tema. Você está no negócio de salvar vidas, Teresa. É seu dever sair e falar com o maior número de pessoas possível a respeito de primeiros socorros. É o seu dom. Você salvará vidas aparecendo no show amanhã. Um homem, uma mulher, um adolescente, talvez dúzias deles nas semanas e anos que virão. Todas essas pessoas salvas porque alguém ouviu você falando apaixonadamente sobre primeiros socorros e foram tocadas a ponto de fazer algo elas mesmas. Você precisa disseminar a palavra. Teresa mudou o seu foco de olhar internamente, pensando nela mesma e em sua ansiedade, para olhar externamente, pensando nos olhos e em como o que ela tinha a dizer poderia ajudá-los a salvar vidas. Ela usou a imaginação para visualizar o melhor resultado de sua apresentação. Uma audiência interessada no que ela tinha a dizer, e não no pior, ela mesma, tropeçando e envergonhada. É muito mais fácil ser convincente se você se importa com o assunto. Descubra o que é importante para você em sua mensagem e fale com o coração. Nós gastamos 1 hora mais ou menos repetindo alguns exercícios, incluindo o quiche kebab. E Teresa foi para casa determinada a praticar o que eu havia mostrado, decidida a superar de uma vez por todas a sua fobia enfraquecedora. No dia seguinte, às 9 horas da manhã, Teresa subiu ao palco em frente à plateia do estúdio com 250 pessoas e uma audiência de dezenas de milhares de telespectadores e falou sobre o seu problema em encarar qualquer audiência. Depois de 10 minutos de conversa, a apresentadora perguntou a Teresa se ela imaginava que a sua nova atitude faria alguma diferença. A resposta de Teresa foi pedir a Deborah Duncan o seu microfone e andar em direção à plateia. Pelo menos 3 minutos seguintes, ela perguntou algumas questões a respeito de primeiros socorros como se fosse a dona do lugar. Todos estavam boquiabertos. Deborah Duncan, como a pessoa inteligente e carismática que é, teve de perseguir Teresa e pedir o seu microfone de volta, brincando enquanto perguntava: Ei, de quem é esse show afinal? Pratique, pratique, pratique. A grande sacada de se conectar com grupos é que quanto mais você faz, mais fácil isso se torna. O problema é que a maior parte de nós não tem muitas chances de ganhar experiência. Claro que pessoas naturalmente extrovertidas, indutoras e controladoras geralmente se sentem mais confortáveis que as mais introspectivas, analistas e sonhadoras. Mas quanto mais você pratica, melhor fica. Existem vários meios pelos quais você pode adquirir essa experiência. Quando nossas crianças estavam no começo da adolescência, eu e minha esposa fizemos um trato com elas. Na primeira terça-feira de todo mês, na hora do jantar, iríamos visitar outro país. Nossas 5 crianças decidiram qual país elas queriam visitar a cada mês. E o Andy e eu pesquisávamos o cardápio e preparávamos o jantar de 3 pratos para cada destino escolhido. Durante o jantar, cada filho concordava em fazer uma apresentação curta e informal sobre alguns aspectos pré-determinados daquele país: clima, turismo, indústria, política e exportação. Todos nós tínhamos um mês para nos preparar. Eu me lembro de uma vez ter atendido ao telefone e ouvir: Aqui é do consulado mexicano, eu poderia falar com a Sandy? Sandy tinha só 10 anos na época e havia ligado pedindo informações. Em seguida, elas chegaram pelo correio. A princípio, as crianças eram muito tímidas e ficavam nervosas, mas não demorou a aprenderem umas com as outras a como fazer suas pesquisas e suas apresentações mais agradáveis e informativas. Às vezes, chamávamos alguns convidados para participar da diversão.
Nós nunca levamos o conteúdo muito a sério. Essas aventuras continuaram por mais de um ano e nós tivemos uma experiência maravilhosa. Hoje, as crianças não pensam duas vezes quando têm de fazer uma apresentação ou um discurso. Você acha que esse exercício as ajudou na escola e mais para frente na vida? Pode apostar que sim. Você acha que é muito cedo ou tarde demais para começar a aprender uma habilidade tão importante quanto essa? Não é. Ache uma maneira de praticar a sua habilidade de falar em público. Você pode começar pequeno, até mesmo contando para as pessoas no jantar sobre um artigo interessante que você leu no jornal ou online. Tenha certeza que você tenha um gancho, uma ponta, alguma carne e um som de fritura. Escute o tópico, a receita de um quiche kebab. Mais tarde, quando Deborah perguntou a Teresa o que mais havia contribuído à sua transformação, a resposta foi uma surpresa para todos. Ela disse que a coisa mais importante que ela havia aprendido era o exercício da respiração que eu havia passado, chamado movendo as suas narinas. Bem, foi uma surpresa para todos, menos para mim. Tinha ficado óbvio, quando Teresa e eu estávamos conversando no dia anterior, que a imaginação dela estava debilitando-a. Ela estava presa, com medo da imagem mental que criava do que poderia sair errado. Da mesma maneira que você não pode fazer uma pessoa sorrir dizendo "sorria", um fotógrafo sabe muito bem que não consegue fazer alguém relaxar dizendo "relaxe". Você tem de fazer acontecer. O medo nos olhos de Teresa ativou uma memória em mim e eu contei a seguinte história. Minha filha mais nova, Pippa, viveu corajosamente toda a sua vida com asma. Nas primeiras horas da manhã, há muitos anos, ela acordou com sérias dificuldades em respirar e sua bombinha não estava ajudando. Eu a peguei no colo, coloquei-a no carro e fui em direção ao hospital para usar o inalador, aproximadamente 30 quilômetros da fazenda onde moramos. Depois de 8 quilômetros, a respiração dela estava pior. Ela sabia que não deveria entrar em pânico, e eu também, mas queria desesperadamente fazer algo para ajudar. Do nada, eu me lembrei do que havia ensinado a mim mesmo no internato, como mover as suas narinas. Antigamente, eu tinha um problema com cheiros. Certos cheiros desagradáveis me davam uma ânsia de vômito incontrolável. E um internato britânico não era o lugar para revelar uma fraqueza como essa. Eu tentei dezenas de truques para lidar com o problema, mas nenhum deles funcionou. Então, num dia de puro desespero, imaginei que minhas narinas estavam no meio do meu estômago e, magicamente, o cheiro pareceu desaparecer. Naquela manhã, no carro com Pippa, eu gentilmente pedi para que ela fechasse os olhos e imaginasse a entrada de uma grande caverna, do tamanho que ela quisesse, bem no meio de sua testa. Agora deixe todo o ar do mundo entrar e sair pela caverna, o quanto você quiser. Eu falei com ela calmamente e dentro de 1 minuto ou 2, minha filha preciosa estava calma e relaxada. A crise havia passado. Vamos falar sobre respiração por um momento. Você se lembra da última vez que alguém realmente lhe assustou? Alguma vez que alguém passou no sinal vermelho na sua frente e você achou que a batida era inevitável? Como era a sua respiração quando tudo acabou? Rápida, curta e rasa, certo? Essa é a respiração. Lutar ou fugir. E todo o seu corpo responde a essa dica. O seu coração dispara, a adrenalina aumenta rapidamente e você imagina o pior. Você precisa mudar o paradigma e começar pela barriga, numa profunda e relaxante respiração. Antes que conseguisse mover as suas narinas, Teresa precisava respirar mais fundo. Para começar com a respiração da barriga, disse a Teresa: coloque uma mão no seu peito e a outra abaixo do seu umbigo e pratique respirar até que a mão no seu peito não se mova mais e a mão do abdômen se mova para fora cada vez que inalar e para dentro cada vez que exalar. Ela achou fácil e não demorou muito para estar sorrindo. Respiração pela barriga permite que assimile 2 vezes mais ar do que a respiração pelo peito que a maioria das pessoas utiliza. Então, na primeira vez que você fizer, terá uma boa sensação.
Agora é hora de mover as narinas de Teresa. Conforme você continua a respirar para dentro e para fora do seu abdômen, imagina que as suas narinas estão logo abaixo do seu umbigo e respire para dentro e para fora por ali, diretamente na sua barriga. Ela riu. Nossa, isso é tão fácil. Faça de novo, mas dessa vez veja se você consegue sentir o cheiro do café. Havia uma jarra de café fresco e quente na sala. Não, só quando eu volto para o meu nariz, ela disse e nós rimos alto. Enquanto você estiver concentrado na sua respiração, as suas fobias irão recuar. Essa técnica deu liberdade para dezenas de pessoas. Um homem que tinha medo de elevadores, uma mulher com medo de facas de cozinha. Esse dia em Houston deu a Teresa a confiança de que ela precisava para ir e ensinar primeiros socorros ao estado do Texas. Exercício. Respiração quadrada. Aqui está outro exercício simples de respiração para relaxá-lo antes de uma apresentação. Inale devagar, contando até 4, exale 4 segundos. Segure por 4 segundos. Exale por 4 segundos. Segure por 4 segundos. Repita 10 vezes. Assim como a respiração lutar ou fugir, o seu corpo inteiro vai responder a isso, diminuindo o ritmo do sistema. Você irá ficar devagar e o seu corpo irá relaxar assim que entender a mensagem de "está tudo bem". Quando você se sentir confortável, aumente a contagem para 8 em todos os momentos e depois 12. Alguns minutos por dia por uma semana devem fazer com que chegue lá. Você levará essa incrível habilidade até a cova. A única coisa é que, quanto melhor você ficar em respiração quadrada e quanto mais a fizer, mais longe a sua cova vai ficar. Chegando ao seu ponto. Eu contei a Teresa sobre a metáfora do caminho de pedras para moldar a sua narrativa e ajudá-la a criar uma abertura que iria capturar a atenção do seu público e transmitir o assunto imediatamente. Ela decidiu começar com uma pergunta simples para imediatamente envolver sua audiência. Quantos de vocês sabem o que o RCP significa? Eu disse que se ela quer que as pessoas levantem a mão, tem de levantar a mão dela primeiro. Quando alguém responder, inclua o seu assunto quando repetir a resposta de volta para o público. Sim, ressuscitação cardiopulmonar. E se você desmaiar agora, eu posso salvar a sua vida, porque eu sei como fazer. Esse comentário era muito Moodle. Nós dividimos e editamos a mensagem de Teresa em 3 pilhas de informações e colocamos cada pilha em uma pedra do seu caminho, completando com fatos e distrações divertidas. Quando ela passou pela sua pergunta de abertura, quantos de vocês sabem o que RCP significa? E todas as mãos se levantaram, Teresa brincou um pouco com o público por alguns momentos e então parou na sua primeira pedra. Ela não precisava de notas, pois conseguia ver o que a esperava na próxima pedra. Ela estava usando a imaginação a seu favor e não contra. Teresa sabia o que estava esperando por ela na próxima pedra e na pedra depois daquela, e podia prosseguir cada vez que se sentisse pronta. Ao invés de paralisá-la, a imaginação fez com que ela visse, ouvisse, sentisse, cheirasse e saboreasse o que estava por vir. E isso permitiu que ela compartilhasse o seu conhecimento. Na margem mais distante estava o seu fechamento emocional. Uma história real sobre um colega administrador que ela havia ensinado, que salvou a vida de seu próprio pai em uma festa de gala. O maior medo dos Estados Unidos é um testamento à imaginação fértil. Quando a imaginação vai ao encontro da força de vontade, razão e lógica, ela sempre ganha. Você pode ser escravo da sua própria imaginação ou transformá-la em uma serva disposta e poderosa. Uma vez que você tem a sua imaginação sob controle, pode focar-se em engajar com a imaginação do seu público, que é a chave para a real conexão e comunicação. A prática leva à perfeição. Quando Mário fez o seu primeiro contato comigo, havia acabado de completar 40 anos.
Ele administrava uma clínica de medicina esportiva com mais de 20 empregados, próxima a Kansas City. Ele era pai solteiro de uma menina e de um menino adolescentes. Eu tenho de fazer um discurso para um grupo de 300 pessoas da indústria no ano que vem, e estou apavorado, ele me disse. Eu decidi sair da minha zona de conforto e tentar ser mais relaxado quando falo com grandes grupos. Algumas pessoas recorrem a organizações como a Toastmasters, que é uma ONG fundada em 1924 nos Estados Unidos, que ajuda seus membros a praticar a arte de falar, ouvir e pensar, para praticar suas habilidades de apresentação. Outros ligam a câmera e trabalham sua apresentação nos seus quartos e porões. Ainda há outros que pagam fortunas para treinadores coreografarem uma rotina. Todas essas abordagens têm seus méritos, mas eu prefiro a abordagem simples e natural, começando pequeno com coisas que importam a você. Aqui está um desafio. Faça uma nova atividade que envolva contato direto com pessoas novas. Eu adorava dançar e realmente me importo em ajudar as pessoas, disse Mário. Mas deixei de confiar em estranhos e a ideia de me levantar à frente de uma plateia me deixa em pânico. Eu o desafiei. Vamos começar com a sua ansiedade perto de estranhos. Você diz que gosta de dançar e quer ajudar pessoas. Faça aulas de salsa e ache um lugar no qual possa ser voluntário. Se você quer resultados e está determinado, prove. 9 dias depois, Mário me mandou um e-mail. Eu procurei estúdios de dança aqui na minha região, mas a maioria deles é para animadores de torcida. Mas eu não desisti. Um teatro local está fazendo audições para o Rock Horror Show. Eu tenho certeza de que lá precisam de voluntários. Estou nervoso e animado com isso. Eu me juntei à liga de softball. Imagine a minha surpresa quando eu abri este e-mail 2 semanas depois. Eu só queria que você soubesse que fiz o teste para o Rock Horror. Eu estava com medo, mas fiz e fiquei feliz que tive coragem de fazer o teste. Bom, eu consegui um papel. Esperava conseguir algo de fundo do refrão ou até cenário móvel, vendendo ingressos, mas eles me ofereceram o papel principal. Mário não é o que você pode chamar de alto e magro. Exigiu muita coragem e determinação para ele se desprender e se envolver. Com os seus empregados e filhos torcendo por ele na noite de abertura, ele tomou coragem e se arriscou. A produção amadora fez 20 apresentações completamente esgotadas e Mário praticou e praticou ensinar em frente ao público. Eu estava sobrecarregado, com medo por 10 segundos e foi isso, disse Mário. Eu passei pela barreira e amei cada minuto. E então, perguntei assim que a apresentação terminou, como você se sente agora sobre dar a sua palestra no ano que vem? Deixe comigo, Mário sorriu. Se alguém me dissesse há 6 meses que a minha vida poderia ser emocionante e que eu conseguiria ficar em frente ao público e não engasgar com as palavras, diria que era louco. Mas aconteceu. Internamente, eu sei que todos somos criativos, mas a grande maioria nunca mostra por medo de fazer papel de bobo. Eu estava fechado, olhando para trás, poderia ter ficado daquela forma para sempre. Mário fez o seu discurso na convenção de indústrias. Ele subiu ao palco e olhou devagar para algumas pessoas da plateia e fez contato visual com alguns indivíduos. Então sorriu. Eu trabalho melhor sob pressão, declarou. E neste momento estou fervendo de animação. Ele se conectou com a sua audiência rapidamente e fez o seu discurso. Todos sentiram a sua paixão. Em seguida, foi abordado por 3 pessoas diferentes que perguntaram se ele faria um discurso aos seus empregados. E ele fez. Dominando a ansiedade do último minuto e o nervosismo do primeiro. Mova-se. Felizmente, sua mente e seu corpo são parte do mesmo sistema. Você não consegue se sentir tímido com as mãos no bolsos de trás. Não consegue se sentir nervoso se está pulando com seus braços e pernas esticados. Antes de prosseguir, encontre um lugar privativo. O banheiro serve. E sacuda o seu corpo. No pódio da ansiedade.
Encontre um rosto amigável. Eles sempre estão lá. São os acenadores. Deus os abençoe, acenando, concordando com você e sorrindo. Eles normalmente representam 5% do público. Encontre 3 ou 4